projeto queria abrir um portal de possibilidades, assim. A possibilidade da gente, com materiais muito simples, tornar espetáculos e danças possíveis. Eu adoro essa simplicidade, porque daí vai para todo mundo, assim, sabe? Eu sinto o CRIA como um grande convite. Um convite para voltar a brincar, para voltar a se mexer. É um convite para os pais resgatarem memórias. É um convite para dar ideia, sabe? Para a criança sair de lá tendo ideia. Eu sou a Júlia e sou artista da dança e professora também. E cheguei com esse projeto como proponente e ele surgiu, na verdade, de uma brincadeira que eu estava fazendo junto com o Mendy Gouveia, que inclusive faz assistência do trabalho, quando a gente resolveu pular elástico um dia. E a gente começou a brincar de elástico e aí aquilo ali me deu uma ideia já. Eu acho que eu sempre quis fazer trabalho para criança, eu sempre quis fazer um trabalho infantil de dança, mas eu ainda não tinha tido uma ideia. E quando eu vi a brincadeira do elástico, eu comecei a pensar em outras brincadeiras tradicionais também e vi como isso podia ser uma ferramenta cênica. E eu acho que na minha trajetória como professora também, eu fui buscando muito o viés da dança-educação. E acho que a dança-educação ela não vai abordar uma técnica específica, como um balé clássico, até como a dança contemporânea, e ela vai abordar justo essa dança enquanto ferramenta criativa e essa exploração do corpo. E ali eu vi uma entrada. Através das brincadeiras, como fazer esse resgate dessas brincadeiras, falar sobre a infância, querer fazer alguma coisa para a infância, propondo como ferramenta criativa. Eu e a Júlia, a gente já estava pesquisando coisas antes, né? Filmes, livros, referências, né? Que a gente já conhecia até de psicologia e lugares que a gente já se interessava, né, para investir na pesquisa, né, para além também do que é o material ali, a matéria da coisa, né, que seria mais na prática, né. Então a gente foi mergulhando nesses lugares, a gente tinha reuniões, né, ali antes de iniciar o trabalho, até que a gente iniciou o trabalho e conseguiu ir ali para a parte do material, que é a parte mais gostosa, né? Eu sinto como a parte mais gostosa, que ali é desvendar o material, sentir a textura, entender como ressignificar os objetos e trazer eles tanto para memórias que a gente já tinha da infância, quanto para novidades e coisas que vinham ali, surgiam na hora. Porque isso que é muito lindo, assim, como cada singularidade de cada artista traz essa amplitude, esse conhecimento vastíssimo do que são essas tradições milenares, né? Então, isso pra gente foi muito bonito, para trazer na preparação do corpo, tanto já usando o objeto, quanto isso que a gente experimentava também, tipo, o que é esse corpo dançante quando experimenta as texturas e as possibilidades e impossibilidades do objeto, o que ele faz depois que o objeto sai, né? Como que a gente se move também a partir disso. Você parou e depois tcharada de novo. Continua com o samba até chegar lá e aí faz lá direto. E aí muda pro corpo. Eu pude resgatar todas essas brincadeiras de árvore, de pedra, de subir na pedra, de brincar na árvore, de subir na árvore, né? E de inventar as coisas com o material que se tem, com espaço e com o material que se tem disponível. Porque isso todo mundo tem, algum espaço e algum material disponível. Então, foi muito rico para mim. Esse processo, né, de estar aqui mergulhado, fazendo parte desse espetáculo, despertou em mim a minha memória de uma infância no quintal. Eu tive essa infância no quintal, né? Eu acho que por isso também eu consegui captar esse espírito ali. E que é uma coisa que hoje a gente vê que está um pouco, por N motivos, né, violência urbana e tantas outras coisas, as crianças não estão muito mais tendo essa oportunidade, né? O próprio espaço urbano vai perdendo o quintal, né? O quintal ele vai ficando cada vez mais na margem da cidade e ainda assim nesses lugares ainda é muito, cada vez mais para dentro de casa, da tecnologia, da tela. E eu acho que tem toda uma capacidade imaginativa que vai se perdendo, né? E também eu acho que tem um lugar muito importante hoje em dia, que é de brincar e se relacionar também, né? Porque eu acho que as crianças perderam um pouco da capacidade das brincadeiras por conta da tela.
Então, quanto tempo que a gente consegue ficar fora de tela, brincando uns com os outros, sabe? E aí é uma delícia, né? Aí é incrível. É um presente mesmo nesse sentido. Então, eu acho que tanto os ensaios quanto o espetáculo em si, ele traz um lugar que, se a gente não abrir o olho, a gente pode perder essa capacidade, né? A importância das brincadeiras coletivas nesse tempo é o corpo conhecendo e produzindo conhecimento, né? O corpo no encontro, no movimento, saber de si, a consciência do seu limite, do que você pode com o seu corpo, do que você não pode, do que você pode no corpo do outro, do que você não pode, né? Do que você inventa sobre o seu corpo, para o seu corpo fazer, o que ele pode fazer. Então, acho que tem uma importância muito grande, porque a gente também tem uma cultura, assim, de pensamento, de que o corpo não cria o conhecimento, ele não produz conhecimento, que o conhecimento só estaria nesse modo cognitivo, né, de cerebral. E não, o corpo, ele, a partir do movimento, ele entende, né? Se entende onde eu estou, com quem eu estou, que a espacialidade me faz, né, também conhecer o que eu posso, o que eu não posso. Então, se isso vai se perdendo uma capacidade de possibilidade de um outro mundo, né? E acho que um espetáculo como o Cria, ele traz também essa reflexão, né? Eu pude perceber isso, que depois do espetáculo tinha essa coisa das crianças brincarem com os elementos da cena, né? E no primeiro espetáculo, que foi quando disponibilizou o elástico para as crianças pularem, foi incrível, porque tinha criança que nem sabia, nunca tinha visto aquilo, e a gente desmontou o espetáculo, a gente guardou as coisas, as crianças estavam lá brincando de elástico, porque aquilo um elemento super simples, né? Que é um elemento têxtil, e virou um brinquedo assim, como se fosse algo de extrema sofisticação, né? Então, a gente vê que, na verdade, quando isso é oferecido, há também essa adesão pelo diferente, pelo novo, né? De algo que está meio adormecido, mas que está ali, né? A semente está ali, né? Então, acho que o espetáculo cumpre esse papel, né? De trazer pelo menos uma curiosidade, né? Na ARP foi realização, assim, nossa, cresceu. E no teatro foi de chorar, porque depois a gente viu como foi importante a acessibilidade, a inclusão, né, de diferentes pessoas ali assistindo, de crianças, diferentes realidades e condições, podendo ir lá virar artistas da dança, artistas e brincantes em cima de um palco de um teatro, então tocando, sentindo a textura dos elementos, sabe? E na ARP, o espaço de acolhimento, ele foi utilizado também por outras famílias e acho que virou um espaço de acolhimento para a ARP, não virou um espaço de acolhimento para o espetáculo. Então isso também foi bem especial. E quando a gente apresentou no teatro, que a gente recebeu, né, várias organizações, grupos que trabalham crianças em situações de vulnerabilidade e também ou que tenham medidas de acessibilidade, que a gente recebeu um público neurodivergente ou de baixa visão, e a gente pôde proporcionar toda a apresentação para eles, assim. Eu acho que do início, da recepção, durante e no final, quando a gente teve a interação, foi muito especial e a gente teve um feedback muito grande disso, assim. E aí, quando a gente também veio à escola e também pôde oferecer esse recurso na escola, eu achei isso muito rico, né? Porque eu acho que também é um diálogo que a gente está tendo para a sociedade, a gente está tendo um diálogo também para os espaços educacionais. Então, gera conversa, né? Gera possibilidade, né? Gera recurso. E a gente também contar com uma equipe que seja especializada nisso é fundamental, porque é um aprendizado para todos nós. Então, quando a gente levou as oficinas, que é essa proposta de dança-educação para a escola, e a gente fez para as turmas do pré-1, pré-2 e primeiro ano e segundo ano da Escola Municipal de São Pedro, a gente teve ali um dia, e foram nós três, e a gente teve essa vivência, e as crianças são um material riquíssimo para a gente de criação. E também já foi um início da gente pensar nesses processos criativos dentro da escola. Então foi muito lindo escutá-las, assim, e foi muito lindo recebê-los, e foi realmente uma experiência bem mágica. A gente não pode dançar.
E aí a gente teve uma palestra em seguida com a Carol, que eu também coloquei já ali pertinho, porque a palestra também era sobre esse ambiente da dança e educação, e aí foi muito bom para a gente também dar um contorno para essa experiência que foi a oficina e como é que a gente pode levar isso para o nosso processo criativo. Acho que isso, inclusive, ainda é uma ferramenta de estudo do processo. Então, acho que assim, quando eu pensei o projeto, eu queria que tivesse essas outras colaborações, né? Tanto da Maria e da Carol, justo para instigar nosso processo criativo. E porque eu acho também que todo processo criativo é uma oportunidade de formação. Então, acho que isso ajuda pra gente como profissionais, assim, sabe? E aí, a gente, depois que fez essa etapa toda, a gente tinha muita ferramenta de criação para a gente conseguir amarrar o processo para as apresentações e conclusão final. E a gente também teve essa ideia de levar uma palestra para ser uma conversa sobre arte e educação com os professores. O contato direto com escolas é algo que pode trazer para a gente muito aprendizado e para esse ambiente escolar também, principalmente com esse esquema também da oficina que a gente faz, que é essa integração, né? É um movimento de tecer, né? É uma costura, né, que a gente faz com a arte, com a cena e com essa inspiração de alguma forma que eu acho que a gente pode trazer para as crianças do que é também tá com o corpo no mundo em arte, né? E que também não é uma coisa dada, né? A gente tem que construir isso aos poucos. Eu acho que o CRI, ele revelou que ele tem um formato, né, de palco de teatro, que pode ser adaptado também. E ele tem um formato que ele pode ser uma instalação e ele tem um formato que ele pode ser uma performance interativa. E eu acho que a gente teve as 3 experiências, então, assim, isso é muito rico para o projeto, porque ele tem vários desdobramentos, assim. Então, ele também tem várias possibilidades. Um trabalho, ele nasce realmente com o público. E acho que agora que a gente apresentou, a gente está vendo toda a potência, o que a gente também pode ajustar, o que a gente pode repensar, o que a gente pode melhorar. E que bom, sabe? Eu acho que processo criativo é processo vivo, assim. Espetáculo é espetáculo vivo. E eu acho que ele tem que ser transformado com o público. E ele já foi.